Quando Deus mexeu comigo sobre esse tema, eu tinha 17 anos. E desde os 17 anos de idade, eu tenho esse desejo de andar com Deus. O tempo passa, as experiências multiplicam, você sai daquela radicalização, daquela força da juventude, vai para o outro extremo do amadurecimento da idade melhor, mas o tema continua mexendo comigo. É possível andar com Deus. É possível. Durante esses anos, eu me defrontei com o verso da Bíblia. Eu queria que você abrisse, por favor, em Êxodo capítulo 33, verso 20, onde, no meu entendimento de jovem, de uma pessoa que queria e quero fazer a vontade de Deus, e que acreditava, e ainda acredito, que Deus pode mudar a sociedade. Só Deus, né? Eu defrontava com esse verso, capítulo 33, verso 20, e era como um limite que eu sentia vindo da palavra, dizendo: pensa bem, talvez não seja possível andar com Deus, porque eu tinha um entendimento um pouco imaturo sobre o que era andar com Deus. Olha o que diz o verso 20: e acrescentou: não me poderás ver a face, portanto homem nenhum verá a minha face, e o que? Viverá. Partindo desse texto, indo para o Novo Testamento, onde a palavra do Senhor diz, no livro de Hebreus capítulo 10, tende ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus. Mas, na minha concepção, andar com Deus era estar diante da face dele. Era algo muito místico, sobrenatural, mas místico. Eu passei anos, e tem um texto lá em 1 Reis capítulo 17, onde Elias diz: o Deus em cuja face estou. Deus fala através de figuras também. Eu passei a entender que andar com Deus não é um instante de encontro com Ele, é uma vida, é um caminho. Você andar com Deus é um caminho, Nossa natureza, que eu vou chamar de pecado, como a Bíblia chama, Romanos chama de pecado. Pecado não são os atos, são a natureza carnal, que desassociou de Deus, fez uma opção de andar longe de Deus. Nós temos uma luta aqui dentro. Essa natureza diz não a esse desafio, que é o maior desafio de um homem. É o desafio de tentar andar com Deus. Abre a Bíblia comigo no Salmo 90, verso 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve o quê? Pensamento. Os anos passam rapidamente, o tempo parece que está abreviando. Queridos, nós já estamos em julho.
a partir do mês que vem, nós estamos iniciando o fim de 2015, que tudo passa rapidamente. Agora, veja comigo o verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o quê? Coração sábio. O que fica na memória de Deus, o que conta diante da mente do Senhor, quando Deus nos olha, o que fica diante dele? Como que Deus conta os nossos dias? Porque a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras, pelo aquilo que fazemos, pelos nossos atos. O que conta diante do Senhor é o tempo que passamos andando com Ele. Quem está entendendo isso, diga aleluia. É o tempo que passamos andando com Deus. Tem um exemplo da Bíblia que dá para trazer para o contexto nosso hoje. Abre a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Eu não quero enfatizar a maldade humana, mas eu não tenho como não comentar o que aconteceu em São Paulo esse final de semana. Uma mulher amarrou uma moça grávida, pegou uma faca, abriu a sua barriga e tirou a criança. E essa mulher faleceu. Isso é maldade ou não é maldade? Isso é crueldade ou não é crueldade? Aonde chega a maldade do homem? Como que Deus olha para essa geração? Da mesma maneira que olhou para a geração de Noé. Olha o que diz o verso seguinte, verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto o que? Pesou no seu coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, homem e o animal, répteis, as aves do céu, portanto me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus o quê? Contemporâneos. Agora fale bem alto comigo, fala: Noé andava com Deus. Os mesmos pecados da geração de Noé, as mesmas maldades da geração de Noé se multiplicaram nos nossos dias. Eu me lembro que eu dizia: Senhor, se eu for por uma fazenda, por uma roça e ficar sozinho, é mais fácil andar com Deus. O problema não é o que acontece em volta de nós. A questão é o que está dentro de nós. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu posso andar com Deus. Você e eu podemos andar com Deus. Lá no livro de Mateus, diz como será a volta do Senhor Jesus. Será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até que Noé entrou na arca. E assim será nos nossos dias. Só que Noé entrou na arca porque ele era um homem que andava com Deus. Ele vivia uma vida em aprovação plena do Senhor, nas suas atitudes, nas suas ações, ao ponto de Deus ter prazer na sua vida. Quantos gostariam que Deus tivesse prazer na sua vida? Levanta suas mãos e fala: Senhor, eu quero ser sua casa favorita.
Eu quero ser o lugar onde o Senhor tem prazer. Prazer de estar, prazer de relacionar. Andar com Deus é um caminho. Interessante o que diz em Jeremias capítulo 10. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir o quê? Os seus passos. Eu sei, Senhor, que se o homem determinar o seu caminho, se o homem dirigir os seus próprios passos, ele não vai te agradar. O homem tem que estar nessa conexão contigo de tal maneira que o Senhor anda com ele e o Senhor dirige a vida dele. Quem gostaria que o Senhor andasse com você e dirigisse a sua vida? Eu não posso determinar o meu caminho, eu não posso determinar o que eu vou fazer. Eu tenho que estar conectado com Deus de tal maneira que Ele dirige a minha vida, que Ele orienta a minha vida. Andar com Deus é começar a andar por este caminho de conexão plena com o Espírito Santo, onde a mente de Deus será a minha mente, onde os sentimentos de Deus serão os meus sentimentos, onde o projeto de Deus será o meu projeto, onde as atitudes do Senhor serão as minhas atitudes. Agora, eu encontro dentro de mim uma natureza que diz não, que disse não no início no jardim do Éden. Mas esta natureza pode ser subjugada, pode ser dominada por dois elementos que Deus nos deu gratuitamente: a sua palavra e o seu Espírito. Quem tem o Espírito Santo aqui? Quem tem o Espírito Santo? Levanta bem alto as suas mãos. Fala: o Espírito Santo em mim é forte. Fala de novo: o Espírito Santo em mim é poder. Eu tenho o Espírito Santo. Eu creio que através do Espírito Santo eu andarei com Deus. Abre a Bíblia comigo no Salmo 32, verso 8. Diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves o quê? Seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freio e cabrestos são dominados, e de outra sorte não te obedecem. Deus quer que essa intimidade com Ele, essa proximidade com Ele seja tão grande que Ele nos guie com o olhar. Quem quer ser guiado com o olhar do Senhor? Que nós tenhamos essa proximidade com Deus neste caminho, nesse processo de andar com Ele. Que nós seremos pessoas instruídas, dirigidas, orientadas por Ele, apenas com seu doce olhar. Põe a mão no ombro do teu irmão, fala que você não precisa de freio. Fala para ele que você não precisa de freio, muito menos de cabresto. Que você ande com Deus de tal maneira que os olhos do Senhor te dirijam, que os olhos do Senhor possa te instruir todos os dias. Então nós vamos começar esse processo de andar com Deus. Abre sua Bíblia comigo em João, capítulo 8, verso 31 de João. Acharam? Diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente o quê? Meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade o que, queridos? Vos libertará. As pessoas usam esse texto muitas vezes para uma pessoa drogada, para uma pessoa que está cheia de pecados. Não. Eu e você também precisamos ser libertos dessa natureza adâmica. Quem quer ser liberto dessa natureza adâmica? Levanta bem alto as suas mãos. Fala: a palavra do Senhor vai me fazer andar com Ele.
E à medida que eu estiver andando com Deus, eu serei liberto de toda inclinação carnal que a minha natureza está me levando a ter. Através da palavra eu serei transformado. Aleluia. Ele diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra. O que é permanecer? É continuar, é não sair. A palavra de Deus é o início, o compromisso com a palavra, o meu apegar à palavra, o permitir que a palavra se faz carne em mim, é o início de andar com Deus. Naquele momento que eu faço esse compromisso com o Senhor, Deus coloca em mim a divina semente. Abre a Bíblia comigo, por favor, em 1 João capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive aonde, irmãos? Na prática de quê? De pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A divina semente tem que permanecer em mim. Põe a mão no teu coração, fala: a divina semente não só vai me visitar, ela vai permanecer em mim. Eu nasci de novo. Agora, é as minhas escolhas que faz com que a divina semente permaneça em mim. E a divina semente é a palavra. Quem está entendendo isso, diga amém. São as minhas decisões que levam a palavra a permanecer aqui. Não é uma questão verbal, não é uma declaração verbal, é atitudes que demonstram que a semente divina está aqui. Não são declarações espirituais vagas. Eu posso ter o estereotipo de espiritual, eu posso levantar a mão, dar um cântico, fazer isso, fazer aquilo outro, e as minhas atitudes estão totalmente desassociadas da palavra. Isso não vale nada diante de Deus. É um teatro. É um teatro. Deus quer tocar essa geração. E Ele vai tocar essa geração com homens e mulheres compromissados em andar com Ele. Não são cânticos. Pode gritar, sapatear, pular da piruleta. Pode ser um cantor maravilhoso, chorar, imitar o Espírito Santo. Mas se você não tiver as atitudes que a palavra de Deus diz, não vale nada. Não vale nada. E é possível, porque é o Espírito Santo que está em nós que nos capacita a obedecer. A divina semente permanece. Eu não vou viver pecando, porque a divina semente está aqui. A divina semente é o freio dentro de mim, aleluia. A divina semente é o poder, é o dínamo de Deus dentro de mim, que explode com essas paixões humanas e terrenas e me faz ficar apaixonado pelo Espírito Santo de Deus. É a divina semente. O que faz a diferença é quando a divina semente me domina. Eu começo a andar com Deus. Eu começo a viver na atmosfera de Deus. Quem quer viver na atmosfera de Deus? Eu saio da atmosfera humana. Eu começo a viver num mundo diferente. Eu passo a ver todas as situações em volta de mim com os olhos divinos. Eu passo a ter a atitude divina. Eu passo a ser não um estereotipo de cristão espiritual. Eu passo a ser a voz profética de Deus aonde eu estou, porque a divina semente está aqui. Quantos querem permanecer na palavra? Diga aleluia. Fala glória a Deus. Vira a página da sua Bíblia, veja o capítulo 5, verso 18. Veja: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive aonde, irmãos? Em pecado.
Este é o primeiro passo para andar com Deus. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas Deus o guarda e o maligno não toca. Diga aleluia. Levanta bem alto as suas mãos e fala: aqui não, Satanás. Levanta bem alto as suas mãos e fala: aqui não, diabo. Você não pode me tocar. Eu sou nascido de Deus. Eu tenho a santa semente dentro de mim. Aleluia. Você crê nisso? Quem crê, diga glória a Deus. Diga aleluia. Abre sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, verso 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne fez o quê? Deixou o pecado. Quantos querem deixar a natureza pecaminosa? Fala, levanta suas mãos, fala: eu vou deixar o pecado. Levanta bem alto, fala: eu decidi andar com Deus. Eu vou deixar o pecado. Eu vou imitar Cristo, o meu Senhor. Aí ele continua dizendo, veja: para que no tempo que vos resta na terra, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Para que o tempo que nos resta, nós não andemos segundo as paixões humanas. Para que o tempo que nos resta, nós andemos segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você ande com Ele. Quem quer andar com Deus?